Olá, segundo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou aqui novamente para acrescentar, somar aí mais informações, mais capítulos, né, para vocês conhecerem sobre a história do Brasil colonial, né? Vocês percebem assim que é uma história muito ampla, porque tem vários momentos que nós precisamos entender em uma sequência, né? Mas que a gente entende, passa a entender até as raízes, a base da nossa história. Por isso que é tão importante estudar o início, né? Para que você entenda o meio, entenda o fim, tá certo? E aqui nós vamos adentrar muito mais, não só no território, mas também na história do Brasil colonial, tá certo? Nós vamos conhecer como essa colonização ela vai expandir, ela vai além dos limites que eles imaginavam, tá certo? Lembra que eu já falei das atividades auxiliares ou complementares ou secundárias, né? Como a pecuária, a agricultura de subsistência, as drogas do sertão, e além do ciclo da cana-de-açúcar, né? Todas essas atividades geram, né, um maior interesse econômico em explorar, em colonizar, em conseguir extrair o máximo possível, né? Só que agora nós vamos além, tá certo? Nós vamos conhecer dois fenômenos que marcam essa expansão territorial, que são as entradas e as bandeiras. Vocês já ouviram falar? E aí nós vamos conhecer, né, como vai se expandir territorialmente esse domínio, essa colonização portuguesa, tá certo? Lembra que os portugueses já expulsaram, né, os holandeses, os franceses, as ameaças, né, e tudo, agora que vai aumentar, né, a sua dominação, ok? E o que foi o bandeirismo? Nós usamos esse termo, né, para explicar esse fenômeno. Foram expedições, tá certo, de apressamento indígena e prospecção mineral. Basicamente, o que é isso, né? Palavras complicadas: apressamento, apreensão, pegar índios, né? E depois escravos, viu? Negros não eram só índios e escravos, fugitivos, né? Então eles tinham essa função de meio que polícia, né? De pegar e trazer de volta para o seu dono, porque era prejuízo, né? Era perca e tudo. E depois vai ser também de prospecção mineral. O que é isso? Prospecção de procura por metais preciosos, por minérios, que sempre foi a ambição, o sonho, né, dos portugueses, era encontrar ouro, tá certo? Aqui. Então vai ter essa função, ok? Outro fator que vai gerar essa expansão territorial, além desse bandeirismo, né, dessas expedições, vai ser a pecuária, que nós já falamos, tá certo? Que vai ocupar áreas de pastagens, vai interiorizar aí o Brasil. Eu mostrei até um mapa em uma aula mostrando que sai do nordestino, que era onde se concentrava, né, a produção do açúcar, e entra Brasil adentro. A atividade missionária também vai favorecer essa expansão territorial, porque vai fundar missões, lembra dos jesuítas da Companhia de Jesus, para catequizar os índios, né? E também terão as forças militares portuguesas, que é uma tentativa, como sempre, né, de afastar toda e qualquer ameaça estrangeira. Qualquer outro país que queira se instalar aqui vai ser expulso, tá certo? Vai ser expulso. E eles têm forças agora organizadas, forças militares para isso. Olha aí já o interesse, né, muito maior, né, do território e tudo mais. Também outro fator vai ser as drogas do sertão, né? Extrair essas frutas, essas especiarias, essas sementes, essas raízes para comercializar, e assim vai ocupar a Amazônia. Lembra que eu falei lá no norte, né? Na região amazônica. E também os tratados de limite,
tá certo? Que vai redefinir aí as possessões portuguesas após o fim da União Ibérica, né? Que vão existir alguns tratados aí com a Espanha e tudo, para redefinir os territórios que vai pertencer a cada país, e vai aumentar a posse de terras, principalmente por Portugal, tá certo? Nós vamos ver. E aí vem as características de forma mais detalhadas, tá certo? Lembrando que entradas e bandeiras, elas são expedições, tá certo? Que, como eu já falei, que vão ser encarregadas por apressar, né? Por pegar índios, descobrir metais, recapturar escravos, combater quilombos, né? Que eram essas resistências aí dos negros africanos e tudo mais. Então, tinha como função essa, certo? Só que existe uma diferença primordial entre entradas e bandeiras, ok? Entradas, elas eram as expedições oficiais da coroa portuguesa. Era organizada, era feita pela coroa portuguesa, tá certo? E aí respeitava, por ser oficial, né? Por ser da coroa portuguesa, respeitava a linha do Tratado de Tordesilhas, não ultrapassava, ficava só na região, na parte oeste, né? Que correspondia a Portugal. Tá bom? Já as bandeiras, elas eram expedições particulares, financiadas por esses senhores, esses proprietários de escravos, de índios, essa aristocracia e tudo mais. E como eles eram particulares, eles não estavam nem aí, eles não respeitavam a linha do Tratado de Tordesilhas, tá certo? E eles adentravam aí o Brasil todo, caçando índios, escravos, fugitivos e encontrando o tão desejado ouro, né? Quem vai encontrar o ouro aqui no Brasil não são os portugueses, tá certo? São os bandeirantes, são as bandeiras, ok? É bom que fique muito claro, é muito interessante isso aí. E aí vão existir alguns tipos de bandeirismo, né? A gente foca mais nos bandeiras porque eles tiveram uma maior importância, tá certo? Na história do Brasil colonial e dessa expansão territorial. Eles vai ter mais ou menos 3, em especial, tipos de bandeiras. Nós vamos ter esse apressamento, que era a caça ao índio, tá certo? Vai ter o bandeirismo ou sertanismo, né? Porque entrava sertão adentro aí, bandeirismo de contrato, que era o objetivo destruir quilombos, né? Capturar negros, né? Escravos fugitivos, tá certo? Era bem violento mesmo eles. E tinha o de prospecção, que foi justamente aí no ciclo de ouro, onde eles vão buscar metais preciosos, né? E aí que vai ter toda a importância. Tinha também as monções, que eram abastecimento, tá certo? Para abastecer e tudo mais. Eu vou deixar essas questões para o final, certo? Ninguém nem viu, né? No final a gente vai trabalhar, se der tempo, algumas questões. Eu acho interessante de vestibulares, porque aí vocês conseguem relacionar o conteúdo à sua utilidade, né? Nas provas e tudo. Vale destacar, né? Quando a gente fala dos bandeiras, lembrar que houve um momento muito importante, que são, gente, os quilombos, esses redutos, esses lugares onde os escravos, né, fugitivos, eles vão se reunir, tá certo? Eles vão se reunir para sobreviver e tudo mais. E era também uma forma de resistência, né? Depois que entrava lá, era como se dissesse assim: nós estamos livres e aqui nós vamos construir uma nova vida, né? E a gente tem que lembrar que essa sociedade, né, e a sociedade, a economia, né, ela era marcada pela mão de obra escrava. O escravo, ele era um produto extremamente lucrativo,
perder um escravo, né, era catastrófico. Então, por isso que havia esse investimento nessas expedições, pagava-se, né, esses bandeiras para capturar principalmente escravos fugitivos. Tá certo? E aí a gente vai ter alguns líderes muito importantes de quilombos, né? De muitos quilombos, claro, o mais famoso que entra para a história é o Quilombo dos Palmares, tá certo? Que vai aí aproximar mais ou menos 20 mil habitantes, olha aí, né? E que vai ter como líderes, né? Ganga Zumba e o mais conhecido Zumbi, né? Que todo mundo já estudou, já ouviu falar, tá certo? Fica esse Quilombo dos Palmares, ficava lá na Serra da Barriga, onde hoje é Alagoas, o estado de Alagoas. Ele foi um dos maiores, né, e um dos mais importantes, tá certo? Era autônoma, era uma comunidade autônoma, independente. Era uma ameaça, na verdade, para esses grandes escravistas, latifundiários e tudo mais, né? E eles, com certeza, fizeram de tudo para destruir, né? Para destruir, tá certo? E aí vai ter como consequências essa organização aí de ex-escravos, essa luta, né, dos bandeiras para capturar esses negros escravos fugitivos e tudo mais. Vai ter muita repressão, vai ter muita resistência, muita luta, né, muita luta. Tanto que aí, ó, de 1680 a 1691, olha aí o tempo, o Zumbi, esse líder, né, do Quilombo dos Palmares, ele vai derrotar todas as investidas, as expedições que vão ser enviadas para destruir o quilombo deles, né? Eles vão usar tática de guerrilha, olha aí que massa, né? Que interessante, para não permitir que essas investidas, né, derrotassem eles. Só que aí a gente sabe que em 1694 vai ter a famosa expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho, tá certo? Que vai destruir Palmares. Nesse momento ele não captura e não mata Zumbi, viu? Ele vai fugir e só vai ser encontrado em 1695, olha aí, ó, um ano depois, tanto no dia 20 de novembro, né? Não sei se vocês sabem, o dia que é celebrado, o Dia da Consciência Negra, é um marco pela sua resistência, tá certo? E ele foi traído, só foi encontrado, né? Porque ele foi traído pelo próprio parceiro, né? E ele vai ser executado, degolado, a sua cabeça vai servir como um prêmio e tudo mais, tá certo? Olha aí o infeliz, né, do Domingos Jorge Velho, grande bandeirante. E tem também algumas questões sobre esse conteúdo, tá certo? Só que eu disse que ainda existia, para aumentar essa expansão territorial, os tratados de limites que foram estabelecidos, tá certo? Existem alguns que nós nem estudamos, no nosso livro, o ensino médio nem traz todos esses tratados, porque o mais famoso é o de Madrid, tá certo? Mas é bom saber, né, que existiu esse tratado da colônia de Sacramento, onde era uma colônia de Portugal, lá na região do Prata, que hoje é o país Uruguai, olha que legal, né? Existiu esse tratado de Utrecht, né, que a Espanha reconhece a permanência dos portugueses nessa colônia. A Espanha diz assim, não, tudo bem, né? Essa região fica com vocês e é de vocês. Só que o mais importante, né, o mais famoso é o Tratado de Madrid, de 1750, onde a Espanha vai reconhecer o domínio português lá para o oeste de Tordesilhas. Eu não sei se eu trouxe aqui o mapa, pronto. Ó, essa parte rosa, não sei se é rosa claro, né? É a parte oeste. Ela era, pelo Tratado de Tordesilhas, da Espanha. E essa parte verde, a leste, né? Era de Portugal. Com esse Tratado de Madrid,
ele reconhece o domínio português também sobre a parte oeste de Tordesilhas, porque lembra que o Brasil já adentrou, ou que Portugal já adentrou tudo, né? Já estava dominando, né? Invadindo aí a parte norte lá da Amazônia com as drogas do sertão, já com os bandeiras, com as entradas e tudo mais, com a pecuária e tudo. Pronto, vai ter esse reconhecimento da Espanha, tá certo? Do domínio português. E vai ter como base o famoso aí ut possidetis. Vocês já ouviram falar? O uso da posse, que te dá esse direito. Se tu se tu mora, né? Se tu ocupa aquela região, ela é tua por direito. Né? Se tu tá lá por muito tempo, é teu por direito, entende? Só que, claro, a Espanha não vai ficar sem nada. Tá certo? A Espanha vai querer uma parte aí, vai ficar com lá aquela parte do Sacramento, lá da Prata, a colônia lá do Sacramento, lembra que hoje é o atual Uruguai? Pois vai ficar com a Espanha, tá certo? Aí vai ter os 7 povos das missões de Portugal, vai existir uma guerra aí que a gente também não estuda, não se preocupe, que é muita coisa, né? Mas é só para vocês saberem mais ou menos do que tratava aí esse acordo, esse tratado entre Espanha e Portugal, tá bom? Espero que tenha ficado aí um pouco claro algumas informações e tudo mais, tá certo? E aí, gente, a gente encerra. Claro, tem as questões, mas não vai dar para trabalhar aqui, a gente pode trabalhar em outro momento, certo? Mas eu espero que essas informações sobre a expansão territorial tenham contribuído de alguma forma, tá certo? Um abraço, se cuidem, viu?